Julho de 2025 foi um dos piores meses desse ano para mim. Sabe por quê? Porque eu reclamei, me lamentei, chorei e reclamei. Mas sabe como meu mês de agosto se tornou o melhor mês do ano até então? Usando uma ferramenta que eu acredito que você conheça, mas talvez esteja ignorando. E se você quiser saber qual é, acompanhe esse vídeo até o final. Meu nome é Camila Polinário, seja muito bem-vindo a este canal. Se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever para não perder mais conteúdos como este. E eu não sei vocês, mas eu sou uma pessoa planejadora. E uma vez eu ouvi falar que os planejadores são os piores de todos, porque eles só planejam e não fazem muitas coisas. E eu confesso que eu tenho essa dificuldade. Eu gosto muito de planejar, mas tenho dificuldade em colocar em prática os meus planos. E como sempre, eu fiz grandes planos para 2025, só que chegou no mês de julho e praticamente nada do que eu planejei havia acontecido. E o que eu tentei fazer não havia dado certo. E naquele momento bateu a ansiedade, o desespero, a tristeza, e eu chorei muito, e eu me lamentei, e eu reclamei, e parecia que quanto mais eu reclamava, mais as coisas não aconteciam, ou o pouco que estava acontecendo dava errado. Até que eu assisti um vídeo, e nesse vídeo a mulher falava as seguintes palavras: o poder da gratidão. Quando você começar a ser uma pessoa grata, tudo irá mudar em sua vida. Quando você começar a agradecer até por aquilo que ainda não aconteceu, você experimentará bênçãos dos céus que serão derramadas em sua vida, bênçãos sem medida. Então eu pensei, por que não fazer isso? Por que não começar a ser grata a Deus? E não só pelas coisas que ainda irão acontecer, mas por aquelas que já estão acontecendo. Porque como eu estava nesse espírito de reclamação, lamentação, tristeza e ficar assim no desânimo total, eu esqueci de enxergar tudo aquilo que Deus já estava fazendo em minha vida, todas as bênçãos que já estavam sendo derramadas. Isso já aconteceu com você? E antes de eu ler o texto da Bíblia, que eu já separei para nós meditarmos nesse momento, eu quero compartilhar com vocês uma segunda história, que é a história de uma tia minha. Essa minha tia sofreu um acidente de moto, nesse ano também. E agora no mês de agosto eu fui visitá-la e ela já havia tirado os pinos, porque ela machucou muito o seu braço, teve que colocar pinos, fazer uma cirurgia. E quando nós conversávamos sobre tudo que aconteceu, ela até brincou, ela falou assim, ó, a moto apenas sofreu alguns arranhões e eu me quebrei, poderia ter sido o contrário, a moto ter se quebrado e eu sofrido pequenos arranhões. Mas depois desse momento ela riu e ela disse as seguintes palavras, e aquilo ficou em meu coração: olha, eu precisava que isso acontecesse, porque foi por meio desse acidente que eu tive uma pausa que era necessária para mim. Ela estava com alguns sintomas já de saúde e acreditem se quiser, todos os sintomas sumiram depois que ela simplesmente ficou em casa repousando por causa desse acidente. E com esse pensamento, eu quero ler para vocês um texto de Romanos 8:28 que diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Em outras versões diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você acredita nessas palavras? E claro, isso se chama gratidão. A gratidão, ela está em você reconhecer que mesmo coisas que aparentemente foram muito ruins, contribuíram para a sua vida de alguma forma. Afinal, o texto de Romanos diz isso. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Se você é uma pessoa que ama a Deus, pode ter certeza que até as coisas ruins contribuem para algo. Ou um aprendizado que você precisaria ter, ou um momento de pausa que era necessário para você, como no caso da minha tia, ou até mesmo para que você reflita, como no meu caso no mês de julho, como é importante reconhecer a mão de Deus em cada detalhe de nossas vidas. A mão de Deus pela casa que moramos, pelo alimento que comemos, por nossa família, por nossa saúde, por tantas coisas que às vezes nós tratamos como se fossem automáticas e até sem valor em nossa vida, mas que são simplesmente fundamentais para o nosso bem-estar, para que vivamos uma vida com qualidade. Então reflita. Eu vou te dar agora 3 conselhos para que você desenvolva a gratidão. O primeiro deles é anote suas bênçãos. A minha irmã tem esse hábito e eu admiro muito, que ao final de cada dia ela pega o caderno e ela anota motivos de gratidão por aquele dia. Como nós temos o costume de viver no automático, isso facilita
para que você consiga enxergar a atuação de Deus. Porque pode ser que se eu perguntar agora o que aconteceu na última semana, no último mês de bom em sua vida, você para e fica pensando e não vai encontrar muitas respostas. Agora, se eu te perguntar ao final de um dia o que aconteceu, é mais fácil de você ter em mente e listar cada uma dessas bênçãos. A segunda dica que eu dou é justamente viver uma vida de fé. A gratidão, ela está ligada em nós reconhecermos a presença de Deus. E para isso nós precisamos crer que Ele existe, precisamos crer no poder dEle e experimentar esse poder e essa atuação dEle em nossas vidas. E a terceira dica é: mude o seu foco para a gratidão. Se você é uma pessoa que tem a tendência em reclamar, e eu experimentei isso, sei que os efeitos não são bons, mude imediatamente, mude agora mesmo. Pare com as reclamações. Reclamar não muda nada, só piora a sua perspectiva, te traz tristeza, desânimo, angústia, só coisas ruins. Então mude o seu foco. Seja uma pessoa que agradeça em cada passo do caminho. E lembre-se, a gratidão ela não vai mudar as situações, mas ela vai mudar você. E consequentemente, se ela muda você, você mudará sim as coisas que estão acontecendo em sua vida. Com um coração grato, você enxergará oportunidades que a pessoa que reclama não enxerga. Você verá o lado bom de cada uma das coisas. E a pessoa que reclama também não enxerga nada de bom. Então seja grato. Deus é o autor da vida, Ele é o soberano do universo. Ele é aquele que fez todas as coisas e cuida de tudo. E Ele também cuida de você. Seja grato a Ele, porque Ele está ansioso para conceder grandes bênçãos em sua vida. Mas você precisa primeiro reconhecer aquelas que Ele já tem derramado sobre você. Se esse vídeo falou ao seu coração, também compartilhe com mais alguém que precisa ouvir essa mensagem. E eu também te convido a, se ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal para não perder mais conteúdos como este. Até o próximo vídeo.